O Senhor é Deus que pela palavra dele, ele restaura. A palavra do Senhor fala que Jacó, quando ele sai fugido do seu irmão, quando ele sai correndo por aí, ele fala que ele vai firmar a cabeça numa pedra e ele vai ver uma escada de anjos no céu aberto em direção à vida dele. Você pode encontrar o seu descanso e a sua pedra em Jesus. E você irá contemplar a glória dele na sua vida. Porque a palavra dele fala que nós que confiamos nele, nós não somos enganados. Nós somos como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Nós somos aqueles que fomos chamados para o nosso propósito, e nós seguimos a direção do alvo. Consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações, apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Eu não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio. Você levanta essa meta, faz o bem em nossas mãos. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E nós clamamos, Senhor, pelo teu nome. Senhor, não por honra ou por glória, mas para declarar, Pai, que a honra é somente tua, que a glória é somente tua, e que todo joelho há de se dobrar e falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Pai. Uma tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvida se vêm como um turbilhão. Na queda das ondas de monstros chegam sobre o coração. Sacrifício a Deus. E este sacrifício do Velho Testamentário era levantado para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Mas nós sabemos que Cristo, um dia na cruz, veio, se entregou para que nós pudéssemos ter um acesso a Ele. Ele vai rasgar o véu para que nós pudéssemos chegar até Ele. E apóstolo Paulo, ele vai usar a expressão para que nós pudéssemos viver três coisas que Deus tem para nós. Deus tem três coisas maravilhosas, que é uma coisa boa, agradável e perfeita diante dele. Só que para nós podermos viver essas três coisas que Deus tem para nós precisamos nos apresentar a Ele em sacrifício vivo. Pastor, como eu me apresento a Deus? Através de um sacrifício vivo da minha vida. É quando você deixa tudo que este mundo tem para oferecer para você oferece, e aceita somente aquilo que o Senhor está te oferecendo. Quando você deixa para trás tudo aquilo que você já viveu para viver somente por causa de Cristo. Nós vamos ver Paulo dizendo desta maneira: olha, eu preciso que vocês entendam que vocês têm que apresentar a si a Deus em um culto racional. Pastor, o que é um culto racional? É saber o que eu estou fazendo. Porque se eu chegar na igreja e falar, eu vim prestar um culto irracional, eu vou chegar aqui na igreja, eu vou dar salto mortal, vou dar pirueta, vou jogar os bancos para cima e vou achar que estou cultuando a Deus. E não vai passar apenas de uma bagunça, uma coisa totalmente irracional. Mas quando eu chego aqui, eu entendo o ambiente que eu estou, e eu entendo quem é que está neste lugar, eu vou prestar o melhor culto que eu posso para Ele. Eu vou chegar aqui, eu não quero saber quem está à minha direita, né, pastor Carlos? Eu não quero saber quem está à minha esquerda, eu não quero saber quem está à minha frente, e nem muito menos me importa quem vai estar à minha retaguarda. O
que vai importar para mim é eu chegar aqui e prestar o melhor culto que eu tenho para Ele. É eu chegar aqui na igreja e dizer assim: eu tenho 2 horas aqui hoje, eu preciso ver as melhores pregações. Eu entender que quando Paulo está dizendo aqui para viver um culto racional que é agradável a Deus, Paulo está dizendo aqui: olha, o corpo de vós representa algo muito grande para Deus. Às vezes a gente acha que Deus agrada somente da nossa adoração quando a gente está cantando. Às vezes nós achamos que Deus agrada da nossa adoração quando estamos lendo, aleluia, a Bíblia Sagrada. Só que nós precisamos entender que se eu balançar o braço, eu tenho que balançar em sinal de adoração a Ele. Se eu movimentar as minhas pernas, eu tenho que movimentar em adoração a Ele. Se eu pentear o meu cabelo, eu tenho que dizer: Deus, eu estou te adorando, penteando o meu cabelo, porque foi o Senhor que me deu. Senhor, eu estou abrindo mão de qualquer coisa e de tudo na face da terra para prestar o melhor culto ao Senhor. Sabe o que eu estou dizendo para você? É quando você tira 24 horas do seu dia dizendo: eu vou viver 24 horas por causa de Cristo. Eu vou viver 24 horas aleluia, por causa dele, para prestar o meu culto a Ele. Eu vou viver 24 horas da minha vida somente para adorar a Cristo. Paulo vai descrever e ensinar desta forma os gentios, dizendo: olha, o tempo que vocês tiverem de vida na face da terra, mas o melhor não sacrifício foi Ele que pagou por vós. Foi Ele que foi para o madeiro, para uma cruz, porque olhou para você. Um dia Satanás disse para ele: olha, por que você está preocupando com fulano, com cicrano e com beltrano, sendo que eles estão totalmente atotulados na iniquidade e no pecado? Mas Jesus olhou para nós e disse assim: olha, mesmo que ainda esteja sujo, esteja quebrado, esteja imundo, para mim ainda tem um grande valor. Eu posso usar, eu posso restaurar e eu posso encher da minha graça. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que Paulo vai ensinar aqui no texto que nós devemos nos prestar somente um culto racional a Ele, é chegar totalmente no seu amanhecer e dizer: Senhor, obrigado por mais o sol que está brilhando, porque muitos neste momento estão chorando porque o seu familiar não está vendo brilhar este sol. E eu quero te louvar e te adorar e já começar a te buscar, Senhor. Pela manhã eu estou despertando agora, porque o dia não pertence a mim, mas o dia pertence ao Senhor. E se eu estou aqui mais uma vez de pé, é porque o Senhor me permitiu de estar aqui para me prestar a minha melhor adoração ao Senhor no dia de hoje. Nós não temos ainda, aleluia, acho que acredito que nós não conseguiremos chegar a este raciocínio que eu vou dizer para você aqui, de entender o que é o amor de Cristo pela minha e pela sua vida. Às vezes a gente entende que Jesus ele morreu numa cruz, entregou o seu filho ali, que Deus entregou o seu filho. Ele vai morrer numa cruz, os cravos estão sendo cravados em suas mãos, os cravos estão sendo cravados em seus pés, uma coroa de espinho na sua cabeça. Nós vamos entender que Ele vai entregar a sua vida e vai dizer: Pai, está consumado. Aleluia, o propósito foi aceito, o sacrifício está sendo aceito. Às vezes nós entendemos que a morte de Cristo no madeiro só passa disso. Só que nós precisamos entender muito mais, que antes dele chegar numa cruz, Ele esvaziou de si mesmo, deixando a sua glória somente para poder estar perto de vós, somente para poder buscar a vós e colocar a sua vida no melhor lugar que o homem pode ter na face da terra, que é a presença dele. Só que Paulo vai advertir aqui que para poder viver aquilo que é bom, agradável e perfeito dos olhos do Senhor, nós iríamos viver um período totalmente apropriado aqui para os gentios, um momento em que eles poderiam estar ali vivendo e presenciando aquele momento, dizendo: olha, o que vocês vão viver a partir de agora, vai surgir a oportunidade de tirar vocês do foco, vai surgir a oportunidade, aleluia, de tirar vocês do caminho. Só que entenda uma coisa, eu preciso que vocês entendam o que eu vou pregar aqui. Eu fico imaginando Paulo dizendo: olha, vocês não podem se conformar com o que este mundo vai oferecer a vós, porque o mundo que vai querer oferecer a vós vai ser uma coisa que vai te trazer conforto, vai ser aquilo que você vai estar achando que vai estar sossegado, é aquilo que você acha que você vai estar tranquilo. Só que você, nesta fase, quando estiver totalmente tranquilo e sossegado, você está se afastando de Deus. Por quê? Porque pastor, você está dizendo isso, entenda comigo. Se Cristo nos chamasse para viver um conforto, nós deixaríamos de adorá-lo, nós deixaríamos de exaltá-lo, deixaríamos de prestar o nosso culto a Ele. Por quê? Porque se a gente viver no conforto, presta atenção no que eu estou te dizendo, se você tem uma cama que não está te fazendo bem, que está te trazendo uma dor na coluna, você vai pensar assim: eu preciso trabalhar, levantar uma condição financeira, uma grana para mim poder comprar uma cama melhor, para ela trazer um conforto, uma casa. Quando chove, molha mais dentro do que fora.
sua cama, coloca a melhor cama, aquela que faz massagem. E se você traz um conforto para a sua casa, você nunca mais vai preocupar, aleluia, em mexer nela ou até mesmo trocar a cama. Sabe por que eu estou te dizendo? Porque vai te trazer um conforto, vai te trazer um momento de descanso que você não vai ter preocupação. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui: não se conformeis, ou seja, não se acomode, não se deixe conformado com este mundo vai lhe oferecer. Por quê? Porque vai te trazer um sinal de conforto, vai te trazer um sinal de tranquilidade. Pastor, me explica, eu vou te explicar. Preste atenção que a cada dia que se passa o evangelho fica apertado. Cada dia que se passa as coisas estão se apertando mais. Eu costumo dizer que é como Deus estivesse apertando a catraca do crente. E cada vez que ele aperta a situação está ficando difícil. Ele só pensou que uma coisa, querido, que quando ele está falando algo para ti, ele está te ensinando biblicamente, dizendo: eu não quero que você vá para o inferno. É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo está dizendo: olha, não se conforme com este mundo, porque o mundo vai querer te dar um conforto, o mundo vai querer te amoldar, ou seja, vai querer que você se enquadre dentro dele. E o problema é que se você se conformar e entrar no que o mundo tem para oferecer, vai te trazer um conforto para a sua carne, mas uma tristeza para a sua alma. Por quê, pastor? Porque para mim poder amoldar e conformar, como Paulo está dizendo, ele está falando de pecado, ele está falando de se ajuntar com o mundo, deixar as coisas de Deus, o princípio de Deus de lado, para viver de uma forma assim. Eu estou vivendo na igreja, eu sou crente, carrego a Bíblia, mas eu estou vivendo de acordo com o mundo lá fora. Preste atenção no que eu estou pregando para você. Tem muitos por aí que estão pegando as coisas do mundo, queria dizer, triste, eu quero dizer para poder ganhar almas. Só que eu aprendi uma coisa desde o tempo que eu cresci no Evangelho, que nós não precisamos disso. Jesus nunca precisou de nada do mundo lá fora para atrair ninguém, pelo contrário, a palavra dele é doce, é suave, traz transformação para a vida daqueles que desejam ser transformados por ele. Paulo vai usar duas expressões aqui no texto, que ele vai usar a primeira de conformar e a segunda de transformar. Preste atenção que são parecidas a expressão da palavra, mas são totalmente diferentes, porque quando ele está falando de conformar, ele está falando de se enquadrar, de se encaixar. Por exemplo, para você entender: pastor, eu quero viver na igreja, mas eu quero viver o que o mundo tem lá fora. Isso é uma forma de se conformar. Pastor, eu quero estar na igreja, mas tem coisa do mundo que me atrai. Isso é uma coisa que, aleluia, Paulo está ensinando, que é se conformar, se amoldar. Eu vou viver conforme o mundo, mas carregando a Bíblia. Só que Paulo vai dizer: vocês precisam ser transformados pelo vosso entendimento. Quando ele está falando de